Bom dia, pessoal do sexto ano. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, nas últimas aulas a gente fez uma correção de alguns exercícios, fizemos exercícios e corrigimos eles. Só que a prova está se aproximando. Vocês viram que eu coloquei o assunto da prova aí em uma das aulas de vocês. Então, a prova está se aproximando. Vamos então dar uma revisada em alguns assuntos que podem chegar a cair na prova, porque esses assuntos vão ser revisados, porque eu achei eles interessantes, tá? São assuntos interessantes que vocês têm que ter passado o sexto ano tendo aprendido pelo menos isso, tá? Pelo menos essas coisas. Então, além do assunto do quarto bimestre, a gente ainda vai dar uma revisãozinha em alguns outros assuntos que eu vi que vocês passaram durante o período do ano e que a gente pode não ter sido entendido pela sala inteira, tá? Talvez nem todo mundo tenha entendido essas coisas, então vamos dar uma revisada. Tá? Então, a primeira revisão vai ser sobre o quê? Vai ser sobre sílaba, pessoal. Sílaba, tá? Então abram o livro de vocês na página 56, que é a parte onde fala sobre sílaba no livro de vocês, tá? Primeiramente, pessoal, para a gente saber o que é sílaba, a gente tem que saber o que é fonema, o que é letra e o que é fonema. Letra é o símbolo, é a grafia, é o símbolo gráfico que representa aquele som, tá? O fonema é exatamente isso, o som. O fonema é o som que sai daquele conjunto de letras ou daquela letra, tá? Isso é o fonema, o R. O fonema do R pode ser o R, pode ser o R, pode ser o K, tá? O G pode ser o G, pode ser o G, o GR, G, tá? Isso é o fonema, tá? Isso aí vocês vão estudar muito à frente, caso vocês vão estudar a língua portuguesa mais a fundo na faculdade, vocês vão ver isso. Isso é um assunto comum lá, tá? Mas aqui, a gente precisa saber o que é fonema, que ele é esse som. Por quê? Porque a sílaba ela é um fonema, ou ela é um grupo de fonemas, né? Que a gente pronuncia de uma vez só. Que a gente pronuncia com um impulso só, tá? Ou seja, em grupos. A gente pronuncia, por exemplo, a palavra que a gente tem aqui, ó, abacate. Se a gente vai pronunciar separadamente abacate, ó, como é que a gente pronuncia? Ó? A, uma sílaba. Ba, duas sílabas. Ca, três sílabas. T, quatro sílabas. Abacate. Vocês viram que cada som a gente separa. Cada som a gente separa. Por isso que ele é o fonema que define, tá? É o som que define aonde vai ser separado. Se vocês tem um exercício para vocês. Separe as sílabas de determinadas palavras. Aí vem lá as palavras. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a palavra, vão botar na mente de vocês essa palavra. Vocês vão visualizar essa palavra e vão fazer da seguinte forma: separar ela, ler ela separadamente, tá? Vocês vão lendo e separando na mente de vocês, tá? Como? Leiam pausadamente, um som de cada vez. Toda palavra são um conjunto de sons. Leia um som de cada vez que sai dessa palavra, tá? Alguns têm só uma sílaba, como por exemplo, pai. Pai é só uma sílaba. Outra coisa que a gente tem que se ater quanto à sílaba é o seguinte: numa sílaba só tem uma vogal. Sempre só tem uma vogal. Ah, professor, mas o senhor acabou de dizer que pai só tem uma sílaba e tem o A e tem o I. Como é que pode? O seguinte, o I não é uma vogal nesse caso. Nesse caso, o I é uma semivogal. Por que ele é uma semivogal? Porque ele se apoia no A.
ele não tem a sonoridade que uma vogal tem. A vogal, ela é sonora, ela eleva, ela é sempre o núcleo, ela é a base da sílaba, ela é a base daquela parte, tá? Então, quando uma vogal não tem essa base, não tem esse peso, não tem esse impacto, ela precisa se apoiar em outra vogal, ela é uma semivogal. Ela não é uma vogal, ela é uma semivogal. Como, por exemplo, o I, né? O I, o U também pode ser uma vogal, uma semivogal, tá? Em alguns casos o E, mas na maioria o I ou o U. Tá? A gente também tem que saber também como é que se classificam as palavras de acordo com as sílabas. Como é que elas se classificam? A gente pode classificar de duas formas. A classificação dela quanto ao número de sílabas, tá? Ao número de sílabas. E a classificação quanto à posição da sílaba tônica. Vamos ver primeiro a classificação quanto ao número de sílabas. O número de sílabas, pessoal, podem ser monossílabas, que são o quê? São palavras que só tem uma sílaba. Uma e nada mais. Mono é uma. Sempre que vocês escutarem isso em qualquer canto, vocês vão saber. Mono é um. Mono tá dizendo um. Dissílabas. Dissílabas é o quê? São aquelas que têm duas sílabas. As palavras que têm duas sílabas, tá? Trissílabas são aquelas formadas por 3 sílabas. É uma palavra que tem 3 sílabas, tá? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Alcance, alarme, estado, banana, lairane, tá? Então, vamos ver agora a última, ó. Polissílabas. Aqui, ó, se passou de 3, é polissílabas. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 1000. Passou de 4, passou de 3, é polissílaba, tá? Os exemplos que a gente tem aqui é qual? Ó? Esperança, dissertação, estadista, normalmente, tá? Esses são os exemplos que a gente tem aqui. Então, agora vamos ver a classificação quanto à sílaba tônica das palavras. A sílaba tônica. Pessoal, eu já ensinei a vocês que a sílaba tônica nada mais é do que a sílaba que se eleva, que tem o tom maior do que as outras. Se eu falo a palavra alarme, tá? Qual é a sílaba tônica aqui? Lembram da dica que eu dei para saber qual é a sílaba tônica de uma palavra? É só a gente tentar vender essa palavra. Vamos supor que eu estou na feira e tenho uma caixa de alarme para vender. Eu começo a gritar pro povo: alarme! Ó o alarme! Quem quer comprar alarme? Olha o alarme! Então, alarme. Tá vendo que eu falei assim? Foi desse jeito que eu falei, não foi? Alarme. Então, o lar é a sílaba tônica da gente, tá? É a sílaba tônica. E na palavra alarme, a gente tem quantas sílabas? A gente tem 3. Temos a última, que é o mi. Temos a penúltima, que é o lá. E temos a antepenúltima, que é o a, tá? Então fica alarme, certo? Se a sílaba tônica fosse na última sílaba, como é que ela se chamaria? Ela seria uma oxítona, tá? Uma oxítona. Sílaba tônica na última sílaba, oxítona. Mas nesse caso, alarme tem na penúltima sílaba. Se ela tem na penúltima, logo ela não é oxítona, ela é paroxítona. Por quê? Oxítona última, paroxítona penúltima. E agora, se fosse na antepenúltima e não na última, fosse na antepenúltima a sílaba tônica. Se a sílaba tônica de alarme fosse o a e não o lar, então ela seria uma proparoxítona, tá bem? Uma proparoxítona. Então, é isso, pessoal. Muito simples, tá? Muito fácil mesmo, muito simples.
Outra coisa que eu queria conversar com vocês aqui é outro assunto desses. Espero que tenha ficado claro, lógico, né? Mas se não ficou, vejam mais vídeos sobre sílabas, deem mais uma estudada, que a prova tá chegando aí. Tem o livro de vocês, explicando tudo que eu falei aqui, também tem em outras palavras no livro. Se vocês acham mais fácil entender lendo, leiam o livro. Mas eu acho que ficou explicadinho, né? Outra coisa que eu quero que vocês estudem também é o conceito de denotação e conotação. Denotação e conotação, tá? O que é denotação, professor? Eu não lembro o que é denotação. Denotação, pessoal, nada mais é do que o estilo do texto, se ele é focado em algo real, tá? Em algo literal, ou se ele é focado em algo que não seja tão real, que seja ficcional. Pronto, a palavra ficcional é boa. Denotação, ela se foca no sentido real, no sentido literal da coisa, no sentido daquilo que realmente aconteceu, daquilo realmente é. E a conotação, ela se foca no sentido virtual da coisa, no sentido figurado, tá? A gente chama isso de sentido conotativo. É muito fácil isso, tá, pessoal? Vocês só precisam saber disso, tá? Denotação, sentido real. Conotação, sentido figurado, sentido que não é real, não é focado na realidade, tá bem? Muito simples isso, né? E artigo, pessoal. O que é artigo? Hein? Aquele a, aquele aquele uma, aquele o. O que é artigo? Artigo, ele é a palavra que ela se antecede ao substantivo. Com que intenção ela se antecede a isso? Ela antecede para a gente particularizar ou indefinir o nome. O que seria isso? Seria a gente dizer se é algo em especial ou se é qualquer coisa, tá? Se eu digo para vocês, essa daqui é a caneta. A caneta. Quer dizer que ela é uma caneta especial, né? Mas se eu digo, essa daqui é uma caneta. É uma caneta qualquer. Entenderam? Se eu digo umas, eu estou indefinindo. Eu estou deixando ela sem definição. Você não sabe se ela é especial. Você acha que ela é uma qualquer. Você acha que ela é uma caneta qualquer. Tá? Agora, se eu digo assim, eu tenho o carro. Se eu disser desse jeito, eu estou querendo dizer, não é que eu tenho um carro. Eu tenho um carro que eu pego ele, ando e pronto. Não. Eu quero dizer que eu tenho um carro em especial. Eu tenho um carro que eu gosto muito, que eu tenho muito apreço. Aquele carro que tem alguma coisa de diferenciada entre os outros carros, tá? Seria isso. Então, a gente tem dois tipos de artigos. Temos o artigo definido, que é o, a, os e as, tá? O, a, os e as é artigo definido. Uma, uns e umas é artigo indefinido, tá bem? A gente tem os dois, artigo definido e artigo indefinido, tá? Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui, tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Estudem, hein? Estudem.